Sejam bem-vindos à nossa aula em Clima de São João. Hoje a gente vai começar a conversar um pouco sobre física, mas vamos fazer também um apanhado geral de conteúdos que podem cair num concurso de professor de ciências. Para você que está assistindo agora em Clima de São João, bem-vindo, bem-vinda ao nosso arraiado conhecimento. E vamos começar a nossa aula de hoje falando de física. A nossa última aula foi uma aula de química. Todo mundo aqui deve estar lembrado que a gente trabalhou um pouco de noções de química. E química, a gente sabe que é o estudo da matéria propriamente dita, né? Quando a gente estuda química, a gente estuda os fundamentos da matéria. Física também tem a ver com matéria, porém, ela vai estudar as relações espaciais da matéria, né? Relações relacionadas ao comportamento da matéria de forma espacial, tá certo? Então, vocês vão hoje comigo aqui passear um pouco nessa parte da física. Começando, obviamente, a nossa abordagem de física, a gente vai falar um pouco sobre a ideia de estados físicos da matéria. Basicamente, a matéria ela vai se comportar em três formas que nós chamamos de estados físicos básicos, tá? Por que básicos? Porque são os mais encontrados. Quais são os três estados? Nós ensinamos, como professores de ciência, né, os três estados físicos da matéria, desde o quinto ano. Ano passado eu fui professor do quinto ano de uma escola e a gente trabalha muito isso. E quais são os estados? Sólido, líquido e gasoso. Dependendo da substância, em temperatura ambiente, ela pode ser encontrada em estado sólido, em estado líquido ou em estado gasoso. Vamos aos exemplos. Um metal puro como ferro, ele em temperatura ambiente vai ser encontrado na sua forma sólida. Uma substância composta pura, que é a água, vai ser encontrada na forma líquida em temperatura ambiente. E uma substância simples, gasosa, seria o oxigênio. Então vejam que temperatura ambiente pode funcionar para o estado sólido, líquido ou gasoso, a depender da matéria, da configuração atômica da matéria a qual estamos falando. Obviamente, esse estado físico da matéria ele não é estático, ele pode mudar. Então, os estados físicos da matéria eles sofrem modificações. Quais são as ferramentas que fazem mudar o estado físico da matéria? Nós temos duas ações da física que vão mudar, então, os estados físicos da matéria. É a pressão e a temperatura. A variação de pressão e a variação de temperatura irão atuar diretamente sobre a configuração atômica de uma substância, tornando-o sólido, líquido ou gasoso. Então, com a diminuição da pressão e o aumento da temperatura, nós temos a tendência a gaseificar as substâncias. E com o aumento de pressão e a diminuição de temperatura, nós temos a tendência de solidificar ali a nossa substância. Então, quais são as transformações básicas da matéria? Nós temos do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa, né? Tudo que vai e volta. É uma transformação que não vai mudar a substância da matéria. Por exemplo, a água ela pode se transformar em vapor, que a gente chama de gás, né? O gás do vapor, pelo processo de vaporização. Lembrem-se, vaporização utiliza uma ferramenta ou uma fonte de energia mecânica para calor. Que fonte seria essa? Um fogão, um aquecedor elétrico. Então, quando você usa uma ferramenta artificial para aquecer, você está fazendo vaporização. Quando a temperatura ambiente é quem está tornando a água vapor, nós temos aí o que a gente chama de evaporação, que é natural e não depende de uma força mecânica, tá? Mas a água também pode se tornar um sólido, ou seja, o processo de transformar líquido, água líquida, em sólido é solidificação. Obviamente, o sólido pode voltar a ser líquido a partir do processo de fusão e o gás também pode voltar a ser líquido a partir do processo de liquefação. Então, são esses os básicos
processos de transformação dos estados físicos da matéria. Obviamente, nós temos como passar algo de sólido para gasoso, como é o caso da sublimação, e a ressublimação, que é do gasoso para o sólido, tá? Ou sublimação novamente. Lembrem-se que o processo de transformação física da matéria não vai mudar a conformação da matéria. Vamos para uma questão FGV para a gente já ir entrando no clima dessa prova de domingo. O professor colocou numa chaleira com um copo de água para aquecer em um fogão e em pouco tempo formou-se uma nuvem em frente ao bico da chaleira, como representado na figura. Essa figura aqui ao lado. O professor desligou o fogo, abriu a chaleira e mostrou que estava vazia. A seguir, perguntou aos seus alunos que explicassem por que a água desapareceu. Assinale a opção que apresenta a resposta correta. Vamos para a letra A. O calor fez com que as moléculas da água transformem-se em hidrogênio e oxigênio? Não, gente. Claro que não. Porque aí ainda tem água. Não mudou. Se fosse uma mudança de água em hidrogênio e oxigênio, nós teríamos uma transformação química, tá? Vamos para a letra E. O calor fez as moléculas de água reagirem com o alumínio, formando um composto escurecido que reveste o fundo da chaleira. Falso. Apesar do alumínio reagir no calor com a água e ficar escurecido, não é esse processo que está sendo representado pela figura, tá? Cuidado com as cascas de banana. Vamos para a letra C. O calor fez as moléculas de água incharem até se decomporem. Não, a molécula não incha, tá? Letra D. O calor fez as moléculas de água reagirem com o oxigênio do ar e saírem na chaleira na forma de nuvem. Errado, não teve reação química. A letra B seria o gabarito. O calor fez as moléculas da água afastarem-se umas das outras, até saírem todas da chaleira e formarem o vapor indicado por 1. Muito bem, tá certo, tá? Inclusive, ele coloca a figura, o número 1 na figura no lugar onde não tem a nuvem, mas lembrem que o vapor de água, de fato, ele não é visível. Ele só é visível quando ele começa a tornar-se gotícula de água, tá? Mais uma questão, olha essa daqui, ó. O texto não vai falar muita coisa não, tá? Água. A grota inteira tá chorando de saudade da umidade que fecunda a terra seca. Vital retalho do céu que manda para o solo, divino orvalho, gozo que nos eterniza, intimidade que pertence à natureza. Jatobá. A mudança de estado diretamente relacionada à formação das nuvens é a... Então veja, quando a gente fala de diretamente relacionado à formação das nuvens, a gente tem que parar e olhar para o céu e pensar, né? Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquela nuvem e veja a cor dela. A nuvem branca, ela não é branca por acaso. A primeira pergunta que eu faço a vocês, o ar tem água? Todo mundo sabe que tem, a umidade do ar. Você vê a água do ar? Não, porque a água do ar está na forma gasosa totalmente, tá? Totalmente gasosa. Mas a nuvem que nós vemos no céu, ela é basicamente gotículas de água. Então não é mais água gasosa, é uma condição que nós chamamos de vapor de água, que não é mais água gasosa. Lembra da figura anterior? Olha a figura anterior. Nós temos o número 1 representando o vapor gasoso e nós temos a figura com o número 2 representando a nuvem de vapor. Essa nuvem de vapor visível, que é branca, ela é formada a partir de um processo de reunião dos átomos aquosos, tá? Então veja, não seria a letra A, porque a evaporação ela não vai dar origem às gotículas que formam as nuvens, pelo contrário, a evaporação dá origem ao vapor. Não seria a letra E, porque a calefação é um segundo nome para a vaporização, tá? Errado. Não seria a letra C, porque a fusão é do sólido para o líquido. Não seria a letra B, como alguns pensaram aqui, porque a condensação ela não vai dar origem ao estado gasoso. Condensação dá origem ao estado
líquido, tá? Condensou, virou líquido. Na verdade, condensação e liquefação são o mesmo nome. Só que condensação aí está sendo atrelado à origem do estado gasoso. E não, é a origem do estado líquido da água. E letra D, liquefação. Essa é a resposta, esse é o gabarito. A liquefação dá origem às gotículas de água. Gotículas. Felipe está falando aqui, né, que ele primeiro pensou B, depois ele pensou D, e ele precisou olhar bastante. Gente, a FGV, ela quer que você, como candidato, tenha muita atenção. Ela bota um texto nada a ver, ela faz uma pergunta que não está atrelada ao texto, e ela espera que você tenha capacidade de pensar e de refletir sobre o tema. Gente, todos os conceitos de A, B, C e E estão errados, tá? Ó, evaporação não dá origem a gotícula, condensação não dá origem a gás, fusão não dá origem a vapor, calefação não dá origem à rápida vaporização da água, tá? É um processo, inclusive não está diretamente ligado à formação de nuvem, apesar de a calefação fazer a água evaporar mais rápido. A letra D é a única que traz uma afirmativa, uma assertiva correta, tá? Muito bem, Felipe. Chegou na resposta que a gente esperava. E quando a gente vai passar para outros conceitos físicos, a gente vai começar a entender o movimento. Então a gente começa a entender o movimento a partir de força. E o que seria força? Força está atrelada à dinâmica, é um agente dinâmico, um agente da dinâmica, que é uma parte da física que estuda os movimentos. Então, obviamente, a força é responsável por alterar o repouso ou o movimento de um corpo. Vamos pensar de forma teórica. Felipe agora está sentado em frente ao celular ou computador. Augusto também, tá? Joana também, que está por aqui. Não sei se tem mais alguém por aí. Todo mundo que está por aqui está sentado. Se por um acaso chegar algo engraçadinho e der um empurrão nas suas costas, você vai se mover. Então essa é a ideia de força. Força altera a capacidade de se mover ou o movimento atual de um elemento ou de um corpo. Então, um carro ele só se movimenta a partir do momento que uma força atua sobre ele, né? Então, quando se aplica força sobre um corpo, normalmente ele vai desenvolver aceleração. Nem sempre, mas normalmente sim, tá? Por quê? Um carro que está com freio de mão, se você empurrar esse carro, ele vai se mover? Não, porque ele está bloqueado. Agora, obviamente, um carro com freio de mão e outro carro dá uma batida atrás, ele vai se deslocar, tá? E claro, existem várias forças atuando sobre os corpos. Temos a gravitacional, que é a mais conhecida. Temos a força elétrica. A energia elétrica tem capacidade de movimentar, né? Inclusive, ela vai atuar também na parte magnética, força nuclear, força forte e fraca, força de atrito e a força de empuxo. Todas essas são formas de força. Inclusive, né, tivemos recentemente aí a implosão de um submersível, né, que obviamente nesse submersível houve ali a ação da força que a gente vai chamar de força de pressão, né? A força de pressão ela basicamente atuou sobre o casco, fazendo com que aquele submersível viesse a implodir. Navios, por exemplo, avião, precisam calcular a força de empuxo para quebrar a coluna de ar, no caso do avião, e a coluna de água, no caso de um navio ou um submarino. Então vejam que essas forças são muito importantes, tá? E qual é a unidade básica de medida de força? Por que eu estou trazendo essa parte? Caiu isso no concurso de Lagoa do Carro, tá? E no concurso de Lagoa do Carro perguntava lá, o que equivale a um newton? Um newton equivale a 1 kg vezes metro por segundo quadrado. Ou seja, um newton equivale a 1 kg força ou 1 kg aceleração. Porque aí você está multiplicando a massa pela aceleração. Quilograma por metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, obviamente, alguns dispositivos podem medir a força, como dinamômetros, tá? Dinamômetros, eles vão medir forças, tá? Normalmente são molas constantes que conseguem medir essa ideia de força, tá? E Newton aí é o pai da física e, obviamente, essa ideia de força foi baseada nos seus conhecimentos.
Obviamente, as forças, elas possuem vetores, né? Então, elas são grandezas vetoriais. E, obviamente, elas vão ter três informações bem definidas, como, por exemplo, o seu módulo, que é a intensidade, ou seja, a quantidade de força, a direção, se é horizontal, vertical, se é diagonal, e o sentido. Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de força. Força elástica, né, a força de uma mola. Força magnética, no caso do ímã. Força de tração ou tensão, no caso aí quando a gente puxa ou empurra alguma coisa. Força de empuxo, que é aquela força que normalmente está jogando os corpos para cima, tá? No caso, quando você mergulha na água, aquilo que fica te jogando para a superfície da água é a força de empuxo, né, que impede que você afunde. Força de atrito, que é quando, por exemplo, um corpo ele vai literalmente se chocando contra outro. Força da gravidade, que é quando um corpo muito grande, massivo, ele atrai outros corpos, que é o caso do nosso planeta, que está atraindo a gente, ou da Lua, que está atraindo as marés, ou mesmo do Sol, que está atraindo todo o sistema solar. Força de arraste, né? A força de arraste é quando você está literalmente colocando força sobre algo que tem uma certa dificuldade de se movimentar, como é o caso de uma asa delta, né? Ou de um paraquedas que fica literalmente se arrastando do ar, ou mesmo de um carrinho que você vai arrastando no solo. Vamos para mais uma questão. Essa aqui é boa. Olha essa questão da FGV, tá? É assim que a FGV gosta de questão, a gente já viu. A figura a seguir mostra um caminhão que está se movendo em uma estrada plana e horizontal. Olha as classificações aí, ó. Plana e horizontal, então não tem ladeira, tá? E uniformemente acelerado em linha reta para a direita. Como está mostrando aí, né? Ele está andando para frente. Fixo a carroceria, ou seja, não está se movendo. Há um plano inclinado no qual está apoiado um pequeno bloco em repouso em relação ao caminhão. Esse bloco não se mexe. Mesmo que o caminhão se mova, esse bloco não está se mexendo. A imagem associada para a resolução da questão é essa daí. Dos segmentos orientados desenhados, o que pode representar a resultante das forças que atuam sobre o bloco é... Gente, se o bloco não se mexe, mesmo estando num plano inclinado, ele está se movimentando na mesma direção do caminhão. Então, ele não vai estar se movimentando para cima como 1, nem para frente e inclinado para cima como 2, nem um pouco para cima como plano inclinado, onde está o 3, nem para baixo como 5. Para frente. É uma questão teórica. Letra D. Só isso. Um corpo, olha a ideia de Newton, tende a permanecer em repouso. Se ele disse que o bloco está em repouso, quer dizer que o bloco nem se movimenta para cima nem para baixo. Ele não falou em freada, ele não falou em aceleração variada, ele falou em aceleração constante. É a mesma coisa de você estar sentado no carro. Quando você está sentado no carro, se você estiver numa cadeira inclinado para trás, qual é a posição vetorial do teu corpo em relação ao carro? É na mesma direção, tá? Então essa daí é a ideia do vetor para a força. Casquinha de banana, obviamente. Quando a gente fala em aceleração da gravidade, que é uma das forças, né, a força gravitacional, a gente tem que entender que a aceleração da gravidade é uma taxa de velocidade de um corpo que cai em queda livre contra um centro da Terra ou de qualquer outro grande corpo do nosso cosmos, tá? Seja uma estrela, seja um planeta e assim vai. Normalmente, no nosso planeta, a força da gravidade ao nível do mar, ela vai ser algo em torno de 9,8. A gente vai ver que nas questões, geralmente tende-se a arredondar para 10. Isso aí a gente já está careca de saber, né? Então, obviamente, a gravidade vai depender de vários fatores, como, por exemplo, a massa e o raio de um planeta, tá? E vai ser normalmente igual para todos os corpos que estão ao seu redor, independente da massa. Então, eu sou gordinho, eu tenho 100 quilos. A gravidade atua em mim da mesma forma que atua em Felipe, que é magérrimo e tem seus 78 quilos aí, tá bom? Olha uma questão de gravidade e de plano inclinado. Vamos lá. Um bloco cuja massa é igual a 60 kg está apoiado sobre um plano inclinado, conforme a figura abaixo, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, tá? Considere gravidade G
igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Seno de 30 graus, aí no caso da inclinação, 0,5. E cosseno de 0,87, tá certo? Vejam, essa questão vai requerer uma fórmula. E essa fórmula, como a gente está falando de um bloco, esse bloco está sobre atrito. Veja que ele está em atrito com esse plano inclinado. Então, obviamente, a gente vai trabalhar uma fórmula relacionada com a parte do atrito, força de atrito, tá? Então, obviamente, essa força inicial aí do plano X, PX, plano X, ela vai ser igual à força de atrito, tá? Isso aí é uma regra. Como é que a gente vai calcular isso? Simples. Px vai ser igual à massa. A gente tem a massa, 60 quilos, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 30. Tá? Então, a partir disso aí, a partir de plano inclinado, do conceito de plano inclinado e da fórmula para força de atrito, que é, de novo, massa vezes gravidade vezes o seno da angulagem, né? Seno do ângulo aí, que seria seno de 30 graus, nós teremos o valor de 300 newtons. Então, a resposta seria 300 newtons. Obviamente, relembrar todas as fórmulas físicas não vai ser fácil. Mas é bom anotar aí na cabeça, ó. Força de atrito. Pode cair questão com plano inclinado. Força de atrito é igual a... só lembrar, a massa vezes a gravidade vezes o seno. Percebam que ele dá todas as informações. Ele não deixa você desamparado. Ele dá o seno, ele dá o cosseno, ele dá tudo. Mas ele quer que você consiga aplicar a fórmula. É isso que mata um pouquinho essas questões. Tá? Essa questão nem é FGV, mas eu vi algumas questões FGV parecidas, porém para outros tipos de cargos, né? Eu só trouxe aqui para exemplificar, porque pode ser que caia uma questãozinha assim. Felipe levantou a mão. Diga aí, Felipe. Levantei a mão, tô orando para não cair uma dessa daí. Rezando também. Tá mais matemática do que física, viu? Exatamente. E Ô, pode Arthur, crer era que sobre. é possível, mas eu espero que não caia, né? Certo, mas eu vou lembrar que é só multiplicar. É fácil a fórmula, né? A É. massa vezes a gravidade vezes o seno. Se ele já der isso aí, vai ficar tranquilo. Você já Não vou fica. E esquecer. elimina o cosseno. Esquece o cosseno. Aqui a gente vai usar o seno. Ok. A minha pergunta era sobre esse valor da gravidade, que é 10 padrão, né? Geralmente a gente Sim. arredonda. Mas em determinados locais essa gravidade vai mudar, né? No caso da Lua, a gravidade é outra. Porque Isso caiu uma questão dessa, tu lembra, no Recife, dizendo por que em quê? todos os Por que isso locais a gravidade era acontece? fixa. Por que isso acontece? Porque a gravidade, a aceleração da gravidade depende da massa e do raio do corpo. Então o raio da Terra é um, o raio da Lua é outro. Obviamente a gravidade da Terra vai ser bem maior que a da Lua. A gravidade do Sol é infinitamente maior que a da Terra. Se você entrar em rota de colisão com o Sol, dificilmente você se separa, você consegue se livrar. Compreendido? Sim, sim, tranquilo. Olha outra questão. Essa é teórica, Felipe. Essa aqui é questão FGV e é teórica. A figura 1, essa daqui, ó. Essa figura 1 aqui, ó. A figura 1 mostra um bloco em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Nesse caso, a superfície exerce sobre o bloco uma força 1. A figura 2 mostra o mesmo bloco deslizando sobre um piso na horizontal, em um movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, o piso exerce sobre o bloco uma força 2. A figura 3 mostra o mesmo bloco descendo em um movimento uniforme, uma rampa inclinada em relação à horizontal, tá? Ao longo de uma reta maior em declive. Nesse caso, a rampa exerce sobre o bloco 3 a força 3. Essas forças 1, 2 e 3 são tais que... Aqui é que vem a questão teórica, tá? A gente não pode dizer que a força 1, 2 e 3 é maior uma do que a outra, porque aqui ele não traz muito dado. Aqui ele não traz muita informação. Então, o que é que a gente vai usar como lógica? Se não está falando de aceleração, se está falando de movimento uniforme,
tá? Olha, na figura 1, movimento uniforme, né? Tá parado, em repouso. Na 2, movimento uniforme. Na 3, movimento uniforme. Logicamente, se movimento é uniforme para todo mundo, força 1, 2 e 3 serão iguais. São nulas, na verdade. Porque não tem Eu aceleração. marcaria essa também pelo fato de ser uniforme. Exatamente. Quando a gente vê que é uniforme, se é uniforme, não tem força atuando praticamente, entendeu? Não tem aceleração atuando. A aceleração é Ô, Arthur, nula. Compreende? E a licença. força Só- depende da aceleração. Eu acho a FGV bem sacana, no sentido de as questões delas são complexas, Sim. mas ela tem muita questão, assim, Lógica. muito fácil. E você fica pensando assim, será que é isso? Eu já vi várias questões dela que de lógica você consegue matar, Sim. mas sempre rola aquela dúvida, né? Será isso aqui é óbvio demais? Não vai ser. E acaba sendo. Pois é. Porque eu não posso dizer que a figura 1 é menor do que a força na figura 2 do que a força na figura 3. Até porque as forças aí são uniformes. Todas, né? Então, não tem como. Olha a próxima. Pronto, vamos embora. Quanto à questão de física, outro tema muito importante que vai cair na nossa prova é a questão de energia. Energia é complexo. Então, eu separei alguns pontos específicos sobre energia para a gente colocar aqui nesse nosso momento. Primeiro, vamos entender o que é energia. Energia é uma grandeza física. Logicamente, ela segue o princípio da lei das conservações, né? Ou seja, energia, ela vai ser conservada, ela não se destrói e ela não se cria, ela se transforma. Então, a lei da conservação da energia, ela vai trazer aquela ideia de que um corpo em repouso tende a ficar em repouso. Energia potencial tende a ser energia potencial. Contudo, se uma força atuar, ela vai se converter em energia cinética. Isso é óbvio. Então, em termos diferentes, energia é a capacidade de se realizar um trabalho, não necessariamente a realização do trabalho, tá? Então, obviamente, essa energia ela pode se transformar. Claro que a gente está vivendo num mundo onde a gente depende de energia elétrica, tá aqui o computador, o celular ligado, né? Tudo isso dependendo de energia que se transforma, né? A energia potencial da água da represa, quando desaba lá dentro da turbina, a sua energia potencial é convertida em cinética, a cinética é convertida em elétrica, que chega até as nossas casas. Por isso que a gente costuma dizer que a hidroelétrica utiliza a energia potencial da água, né? Porque a água está parada e quando ela começa a cair, essa conversão ela vai de potencial para cinética e cinética para elétrica. Tá? A energia térmica, por sua vez, que também é muito importante, ela vai ser diretamente ligada à questão da troca de calor. Calor é energia, né? Temperatura não é energia, tá? Temperatura é medida. Calor é energia. O calor é que é trocado. E o calor influencia a matéria através de agitação. Quanto mais frio, menos agitado. Quanto mais quente, mais agitado. Os átomos e moléculas que formam a matéria tendem a se agitar na presença de calor e tendem a desagitar, ou seja, a entrar em repouso na ausência do calor. Inclusive, é muito importante entender essa questão, tá? De que temperatura é uma coisa e calor é outra. E o movimento dessas moléculas é a agitação térmica, que também é outro termo. Então, a agitação térmica é o movimento das moléculas. A agitação térmica é provocada pelo calor, que é energia. E esse calor vai ser medido através da temperatura. Olha essa questão aqui, ó. A segunda lei da termodinâmica, ou lei da conservação da energia, estabelece que a energia pode ser transformada, mas não pode ser criada ou destruída. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 1. A energia radiante emitida pelo Sol pode ser transformada em energia de ligações químicas contida nas moléculas orgânicas produzidas na fotossíntese. Ó, misturou biologia com física. E tá certo. A física por trás da fotossíntese pega a energia do Sol, transforma essa energia do Sol em energia química. De que forma? Quando a energia do Sol, do fóton, vai quebrar a molécula de água para liberar hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio vai para a cadeia transportadora de elétrons e lá vai fazer com que os gases carbônicos se juntem, 6 moléculas de gás carbônico, para a formação de glicose. A2. A energia radiante pelo Sol, emitida pelo Sol,
pode ser transformada em trabalho através dos painéis de coletores solares. Mas tá certo! Por quê? Para pensar, energia é a capacidade de se realizar trabalho. A energia do Sol, ela chega num painel coletor de energia solar. Gente, vocês nunca ouviram falar nisso, mas é uma tecnologia muito recente. E esses coletores solares, que inclusive assim ainda não foram de fato colocados em prática, eles podem transformar a energia solar em diversos tipos de energia, inclusive movimento. Existe uma tentativa de colocar micronaves espaciais para viajar o cosmos utilizando coletores solares, que vão literalmente absorver a energia do Sol, que pode ser energia chamada de ventos solares, e vão pegar velocidades astronômicas, ultrapassando a Voyager, que é hoje uma das naves mais distantes da Terra. Se não me engano, é a nave mais distante do planeta Terra, tá? A energia radiante do Sol, afirmativa 3, pode ser transformada em energia elétrica através das células fotovoltaicas. Então, vê, se a terceira tá certa, se a primeira tá certa, Felipe, você não erraria, tá? Você acertaria, porque só tem uma possibilidade, 1, 2 e 3, tá? Então, vê, tu chegou no teu consenso. Vi agora aqui que tu também chegou nesse consenso. Muito bem, parabéns. Letra E, correta. Veja que você consegue ganhar questões da FGV se você souber metade da resposta, tá? Por eliminação. Gente, confiem no seu taco. Vou repetir. Gente, confiem no seu taco. A FGV quer esperteza mesmo, Luiz. A FGV quer esperteza. Como eu falei para vocês, temperatura é uma escala que mede o calor. Obviamente, a temperatura que a gente está falando aqui pode ser medida em 3 escalas muito comuns para a sociedade, que é o Celsius do nosso país, né? A gente utiliza Celsius, o Kelvin, que é muito utilizado nos Estados Unidos, e o Fahrenheit, que é muito utilizado na Europa, tá? Celsius, nós temos o 0 marcando o ponto de fusão, o ponto de solidificação da água. Ponto de fusão também. Por que ponto de fusão? Porque passou do 0 para cima, né, para positivo, você vai liquefazer essa água, você vai tornar esse sólido líquido, tá? Então, ponto de fusão também. E pode ser o ponto de solidificação, porque baixou de 0, nós temos o processo de congelamento, de solidificação da água. O Kelvin, o 0 é marcado em menos 273,15 graus Celsius, que é chamado de zero absoluto. Na Prefeitura do Recife teve questão para converter, só que aí é muito difícil lembrar. Mas aí você tem que lembrar sempre, ó, 0,273,32, 0,273,32, 0,273,32. Então, a partir daí, você vai lembrar que 0 é grau Celsius, 273, que seria o vírgula 15 aí, né? 273 é Kelvin e 32 Fahrenheit, tá? Você consegue, a partir daí, fazer as possíveis conversões de temperatura. De novo, vamos memorizar. 0,273, 32. 0,273, 32. Acabou-se. Não tem como errar. 0,273, 32. É o CEP da rua onde você quer morar. 0,273, 32. Tá? Celsius. O CEP da escola que eu vou trabalhar em Jaboatão. Oi? O CEP da escola que eu vou trabalhar em Jaboatão. Muito bem, exatamente. Imagina que é o CEP da escola que tu vai trabalhar. Muito bem mesmo. Vamos para uma questão sobre calor? 2 objetos de materiais, massas e temperaturas diferentes foram colocados no interior de um calorímetro ideal de capacidade térmica desprezível e após certo tempo atingiram o equilíbrio térmico. É indubitável que, ao fim desse processo, letra A qualidade de calor cedida por um dos objetos for igual à absorvida pelo outro. Letra B, as quantidades de calor contidas nos objetos resultaram iguais. Letra C, as variações de temperatura foram iguais para os dois objetos. Letra D, o objeto de menor temperatura inicial cedeu calor ao de maior temperatura. Isso aí a gente já elimina, né? Ou letra E, o objeto de maior massa cedeu calor de menor massa. Gente,
A letra D e E são absurdas. Primeiro, que quem tem menor temperatura não cede calor. Pelo contrário, recebe. Questão de massa não vai influenciar. Por quê, galera? Porque a gente está falando de troca de calor. E ter mais massa não necessariamente você vai ter mais calor. Pelo contrário, quem tem mais massa às vezes precisa de mais calor, tá? Então, também essa daí não cabe. Gente, a letra C está errada porque as variações de temperatura não foram iguais, foram diferentes. Olha o enunciado. Massas e temperaturas diferentes. Letra B. As quantidades de calor contidas nos objetos resultaram iguais. Gente, não. Porque a quantidade de calor, calor é o quê? Energia. Lembrem, temperatura é a medida, calor a energia e agitação térmica o movimento das moléculas. Então, a quantidade de calor contidas nos objetos eram diferentes. Um tinha mais calor que o outro e cedeu para o outro. Então, o calor é a energia cedida. A temperatura, pelo contrário, ela se equilibrou. Equilíbrio térmico é igualdade em temperatura. Por isso, a resposta é letra A. A quantidade de calor cedida por um, que foi a energia de um, foi igual a absorvida pelo outro, porque a energia não se perde, ela se transforma e é passada de um corpo para o outro. Capite? Então a gente entra nas ideias de energia mecânica. Obviamente, a energia mecânica também é uma capacidade de realizar trabalho, porém está relacionada à ideia de movimento. E o movimento é chamado de energia cinética. E a posição de repouso é chamada de energia potencial. Então, por exemplo, a água de uma represa ela tem capacidade potencial de gerar energia elétrica. A água que está em movimento num rio tem energia cinética, capaz de se transformar em energia elétrica, tá? Vejam as diferenças, tá? Existem represas hidroelétricas que usam energia potencial e para converter em cinética, né? E existem algumas usinas hidrelétricas que já usam a movimentação do rio, que é a energia cinética de fato. Por isso, a gente pode dizer que a energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. E alguns estudiosos ainda colocam a energia potencial elástica, que também vai estar relacionada ao movimento. Um caminhão de 1.200 kg trafega em uma estrada com uma velocidade constante de 12 metros por segundo. Qual a energia cinética? É só você ir para a fórmula de energia cinética, né? Metro vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Aí você vai pegar energia cinética, né, igual a 1.200 vezes 12 ao quadrado dividido por 2. Energia cinética vai ser 600 multiplicado por 144, dividir os dois aí por 2. Energia cinética é igual a 86.400. Energia cinética vai ser igual a 86,4 kJ, letra B de bola. Dava pra chegar pra resposta, né? Exatamente isso. E trabalho, gente? Trabalho também tá no edital. E o que é trabalho e potência? Gente, potência é uma... A gente viu que trabalho é a realização de alguma atividade, né? Ou seja, é quando há alguma conversão de energia e utilização dessa energia para movimento, entre outras grandezas físicas. Então, potência é uma grandeza física escalar, tá? E ela é medida em watts ou watts, como queiram. Pode ser definida como a taxa de realização de um trabalho a cada segundo. Então, por isso que a gente costuma dizer que um watt ou um watt vai equivaler a 1 joule por segundo. A fórmula básica para a potência é potência igual a trabalho dividido pelo ΔT, ou seja, pela variação do tempo. Vê esse exemplo aqui, ó. Considere um aparelho de potência igual a 1000 watts, ou seja, 0,1 kW, que opere durante 30 minutos por dia, ou seja, 0,5 hora. Qual será o consumo mensal em 30 dias de energia elétrica? Quilowatt-hora, que é aquilo que a gente vê na nossa conta de energia e que, inclusive, agora nas aulas de ciências, por que eles podem cobrar isso? Nas aulas de ciências, você, professor, tem que dar uma aula sobre isso, tá? Então, talvez ele cobre aí de você na sua prova de concurso. Então, se eu sei que potência é igual a trabalho dividido pela variação do tempo, e eu quero saber qual foi o consumo, ou seja, o trabalho, eu vou saber que trabalho é igual a potência multiplicado pelo tempo. Isso é a conversão da fórmula.
Obviamente, o tempo aí foi 0,5, né? A potência 0,1, é só multiplicar 0,1 vezes 0,5 e depois multiplica pela quantidade de dias, 30 dias, que vai dar igual a 1,5 por mês, tá? Então, basicamente, essa aí é a nossa conta para chegar ao resultado. Vamos a uma questão aí teórica sobre esse tema. Todas as afirmações sobre trabalho e potência estão corretas, exceto letra A. Trabalho é o produto de uma força pelo deslocamento em que ela atua, quando ambos têm a mesma direção e o mesmo sentido. Olha aí, trabalho é o produto de uma força, fato, né? Pelo deslocamento em que ela atua, tudo bem. Quando ambos têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se for sentido oposto e direção oposta, não vai ter um trabalho, né? A gente vai ter ali talvez o repouso. Vamos para a letra B. As variáveis envolvidas no trabalho da força-peso são o próprio peso, a distância e a velocidade em que ele se desloca. Gente, a gente nem viu distância, nem viu velocidade na fórmula teórica de trabalho, ou seja, e de potência. Essa daí está meio obscura. Vamos para a próxima. Potência é a razão entre trabalho realizado e o tempo gasto. A gente acabou de ver isso, né? Potência é a multiplicação, a multiplicação, tá? Na verdade, foi trabalho é a multiplicação entre potência e o tempo. A gente acabou de ver isso. E letra D, a unidade de medida do trabalho é o joule. Um joule é o trabalho de uma força de 1 newton, que atua ao longo do deslocamento de 1 metro, na mesma direção e no mesmo sentido desse deslocamento. Ok, tá certo essa parte teórica. Então, a única que não estava se encaixando aqui era a letra B, porque trazia distância, velocidade, né? E a ideia de peso que a gente não ouviu falar na formulazinha que a gente acabou de observar, tá? E outro conceito de física que vocês vão trabalhar na prova: máquinas simples. Máquinas simples, gente, normalmente elas vão estar relacionadas a 3 variáveis básicas. Então aprendam comigo hoje, não se esqueçam nunca mais. Máquina simples depende de um apoio. Olha o apoio aí no triângulo, tá? Esse triângulo é um apoio. De uma força potente, que é quem bota força, e de uma força resistente, que é aquilo que precisa ser movimentado. Nesse caso aí nós temos uma alavanca. Imagina uma alavanca que vai mover uma rocha. Você vai colocar um apoio, seja uma tora de madeira, seja outra rocha. Você vai ter uma alavanca, que normalmente é uma haste fixa e resistente. E numa das pontas você vai colocar força potente, ou seja, força potencial, energia potencial. E do outro lado tem a força resistente, ou seja, aquilo que não quer se mexer. Olha os exemplos de máquinas simples. A alavanca que a gente acabou de ver, a roda, veja que ela tem um eixo. A polia também tem um eixo, tá? O plano inclinado também tem um eixo. A cunha, que é um tipo de plano inclinado, e o parafuso, que também tem um eixo. No dia a dia, onde a gente vê essas aplicações? Tá aqui, ó, é porque eu coloquei de lado a imagem, mas tá no carrinho de mão. Olha o ponto de apoio aqui, que é a roda. Olha a força potente aqui, que é a maneta. E olha a força resistente, que é o bloco ou o que a gente quer carregar no carro de mão. O abridor de garrafas. Isso aqui, ó, é uma quebra-nozes, né? Veja que nós temos o apoio aqui na frente, ó, o apoio seria o parafuso. A força resistente, que é essa daqui, a nós, e a força potente. Veja que nesse caso aqui dessa pinça, nós não temos a força potente e resistente em lados opostos. Pelo contrário, vem o apoio, força resistente e força potente. A pá. A pá tem o apoio, que seria o cabo, né? Tem a haste, que seria o cabo, o apoio, que é o solo onde você vai fincar a pá, né? A força resistente, que é o solo que você vai retirar, e a força potente, que é a sua mão. Olha o martelo para tirar um prego, né? O apoio, a força resistente, que é o prego, e a força potente, que é a sua mão. A tesoura tem o apoio, que é o parafuso do meio, tem a força potente, que é os seus dedos, e tem a força resistente, que está na outra ponta. Olha uma questão sobre máquinas simples. As alavancas constituem-se numa máquina simples que foram pensadas com o intuito de facilitar a execução de trabalhos do nosso dia a dia. Sobre essas alavancas pode-se dizer
pode-se considerar que, letra E, na alavanca interresistente, olha o nome, interresistente. Inter quer dizer no meio e resistente quer dizer força resistente. A força resistente fica antes do ponto de apoio. Errado, tá? A força resistente ela não vai ficar antes do ponto de apoio ali e da força potente. Vai ficar antes do ponto de apoio e depois da força potente. O que seria uma alavanca interresistente? É só voltar aqui, ó, o quebra-nozes. Ó a resistência no meio, a força potente numa ponta e o apoio na outra. Isso é interresistente. Bora para a próxima. Nas alavancas destacam-se dois elementos, que são o ponto de apoio, onde a alavanca pode girar, e a força potente. Errado, são três elementos. Força potente, força resistente e ponto de apoio. Tá errado, letra D. Letra C. No caso da pinça e do cortador de unhas, que são alavancas interpotentes, a força potente localiza-se após o ponto de apoio. Gente, vamos parar para pensar. O que quer dizer interpotente? Interpotente quer dizer que a potência está no meio. Olha o cortador, deixa eu ver se tem aqui, não tem um exemplo do cortador de unha aqui, tá? Mas como é o cortador de unha? O cortador de unha, normalmente, ele vai ter um ponto de apoio e a ponta resistente vai ficar na outra extremidade e você vai fazer a força potente no meio. Todo mundo aqui já deve ter cortado unha com aquele cortadorzinho de unha, né? Que pega na sua unha ali, que ele é preso numa pontinha e na outra solto. Forma quase que um triângulozinho. E você vai apertar bem no meio para cortar a unha. Então não, tá? Não No caso, a força potente não se localiza após o ponto de apoio. É antes do ponto de apoio, tá? Letra B. Nas alavancas, devemos considerar que a força aplicada sobre o objeto seja equivalente à massa desse objeto. Não, tem que ser maior. Porque se for equivalente, não vai se mexer. Tem que ser maior. Letra A. A alavanca interfixa, o ponto de apoio está situado entre a força potente e a força resistente. Olha aqui, interfixa. Ponto de apoio fixo no meio, interfixo. Resistente de um lado, potente do outro. Aí vem a energia elétrica também, muito importante para a nossa prova, tá? Eletricidade vai ser aí o nome dado ao deslocamento dos elétrons. Os elétrons que nós encontramos em todo átomo, todo material básico das substâncias químicas, da tabela periódica. Nem todo elemento ele vai ser um bom condutor, tá? Nem todo elemento é um bom condutor elétrico. Contudo, todo elemento é capaz de doar e receber elétrons, mas alguns são chamados de isolantes porque eles não têm uma boa capacidade de movimentação de elétrons. E quais são os principais termos em eletricidade? Corrente, lembrem-se, a fórmula de corrente é intensidade de corrente igual a carga dividido pelo tempo, tá? E o que é carga elétrica em coulombs? Carga elétrica normalmente é baseada na quantidade de elétrons que um corpo perde ou ganha. Então a carga de elétrons vai ser marcada pela fórmula QNE, ou seja, carga elétrica é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E a carga elementar do elétron é negativa e do próton é positiva, tá? Lembrem-se sempre disso aí. E o magnetismo é a capacidade dos similares se repulsarem e dos opostos se atraírem. Olha uma questão aqui sobre esse tema. O gráfico mostra a variação da quantidade de carga elétrica armazenada em um capacitor em função do tempo, quando ligado a um certo circuito elétrico, como na imagem associada à resolução da questão. O coeficiente angular da reta tangente, tá, gente? Essa reta vermelha aí, a um ponto correspondente a um instante qualquer da curva, representa. Gente, vejam só. Nesse momento aí, a gente tem que raciocinar um pouquinho. Você está vendo a carga elétrica e o tempo. E a gente está falando de um capacitor, ou seja, alguém que vai armazenar energia elétrica. Tá? Nesse caso aí, ligado a um circuito elétrico. Se ele vai armazenar, com o tempo, a corrente elétrica que passa por ele diminui. Por quê? Imagina um ônibus.
está enchendo esse ônibus de pessoas, está subindo gente no ônibus. Enquanto o ônibus não atingir sua capacidade máxima, o fluxo está acontecendo. Contudo, a partir do momento que o ônibus vai enchendo, o fluxo diminui. E quando esse ônibus está totalmente completo, o fluxo zera. Que é o que está acontecendo nessa curva. A parte vermelha ascendente aí, ela inicia-se bem angulada, ou seja, rapidamente esse capacitor ganha carga, só que à medida que ele vai se recarregando, vai ficando completo, essa carga vai parando, tá? Então veja, qual seria a resposta? Basicamente, a resposta seria a intensidade de carga, né, de corrente elétrica no capacitor naquele instante. Se você tocar em qualquer ponto desse aí, você está vendo a intensidade de corrente. Não é a carga, é a quantidade de eletricidade que está circulando por dentro desse capacitor. E vai chegar um momento que essa corrente vai ser nula, tá? Por isso letra C. E não a energia armazenada, tá? Muito menos a capacitância, nem a resistência e a carga elétrica também não, tá? Na verdade, a letra B e a letra D, elas meio que se eliminam. E agora, encerrados os conteúdos de física, ufa! A gente vai revisar alguns conceitos e eu vou trazer também alguns conceitos que a gente não trabalhou nas nossas aulas, tá? Começando pela transformação de matéria. Olha aí, relembrando química. Lembrem-se, transformações da matéria são físicas ou químicas. Físicas quando não há mudança na matéria propriamente dita e químicas quando há mudança na matéria, ou seja, nós temos produtos diferentes. Como todos sabem, a FGV ama questões de experimentação. Olhem essa questão aqui de experimentação que um bom professor de biologia ele vai ser capaz de responder, tá? Vocês são capazes de responder. Não se percam pelas besteiras. Durante uma aula sobre transformação dos materiais, os alunos realizaram a seguinte atividade. Colocaram um pouco de vinagre em uma garrafa e prenderam um balão contendo bicarbonato de sódio no gargalo. Todo mundo já fez esse experimento aí para fazer o vulcão, né? Não necessariamente dessa forma. Em seguida, deixaram o bicarbonato cair sobre o vinagre e observaram a mistura borbulhar e o balão encher. Após compararem as características das substâncias usadas no experimento antes e depois da transformação, os alunos concluíram corretamente que ocorreu um fenômeno. Gente, se a gente está vendo aí a reação de bicarbonato com vinagre, não vai ser fenômeno físico. Cancela a letra C, D e E. Já joga fora. Fica só com químico. Veja a letra A. Químico, pois o enchimento do balão comprovou que as substâncias iniciais passaram a ocupar maior espaço. Não. Como é que o bicarbonato, que já estava ocupando um espaço, e o vinagre, que já estava ocupando outro espaço, vai ocupar um maior espaço? Está errado. Vamos para a letra B. Químico, pois ocorreu um surgimento de uma substância gasosa que não estava presente no início da atividade. Todos lembrem-se sempre. Vinagre com bicarbonato de sódio é igual a gás carbônico. Ponto. Sempre. Letra B de bola. Tá? Terra e Universo a gente nem trabalhou muito, mas assim, vocês são bem... Vocês são bem adeptos já. Eu acho que já estão careca de saber, né? Como é que funcionam as coisas no nosso planeta. Nós temos hoje o planeta Terra orbitando, né, o Sol, junto com outros 7 planetas, formando assim a nossa região do cosmos, que nós chamamos de Sistema Solar. O primeiro planeta, Mercúrio, apesar de estar muito próximo do Sol, não tem a maior temperatura, tá, gente? Não tem a maior temperatura do nosso sistema. Na verdade, quem tem a maior temperatura é Vênus, porque a atmosfera de Vênus é muito densa. Tá? É muito rica em metano, por isso que é mais quente do que Mercúrio, que quase não tem atmosfera. A Terra, todo mundo pensava, eu inclusive pensava, que Marte era quase do tamanho da Terra. Mas não, Marte é menor que a Terra, muito menor que a Terra. Quem tem quase o mesmo tamanho que a Terra é Vênus. Tá? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte formam os 4 planetas rochosos do nosso sistema. Percebam que os planetas rochosos são muito pequenos em comparação com os planetas gasosos. Depois do cinturão de asteroides, antes de Júpiter, nós temos os 4 planetas gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Plutão foi reduzido a planeta não ou planetoide, então não é mais considerado planeta do sistema solar. Ele, junto com outros planetas, planetoides como o Makemake, entre outros, vão ser considerados planetas anões que não compõem o nosso grupo de planetas. Claro que tem cientistas que não aceitam isso, mas faz parte, né? O Sol é a nossa grande estrela. Cuidado com questões que dizem que o Sol é uma das estrelas do sistema solar, tá? Cuidado. A Terra, ela realiza 4 períodos no ano que a gente vai chamar de estações. E essas estações são marcadas por específicos pontos de demarcação, né? Os equinócios e os solstícios. Além disso, é muito importante entender que a Terra realiza 2 movimentos. A Terra realiza a rotação ao redor do seu próprio eixo, que vai dar o dia e a noite, e a translação ao redor do eixo do Sol, ou seja, ao redor do Sol, que vai gerar o ano completo, tá? Os equinócios, eles vão marcar o dia principal do outono e primavera. Sabemos que outono e primavera, verão e inverno são opostos dos nossos hemisférios, né? O que é verão no hemisfério norte não é verão no hemisfério sul. Então, o que seria o equinócio de março? Marquem na cabeça de vocês pelo hemisfério sul. E tudo que acontece no hemisfério sul acontece no norte. O primeiro ponto para entender equinócio solstício é saber que o equinócio, o nome equi vem de equilibrado, ou seja, é o dia igual à noite. E solstício vem de sol, ou seja, o dia diferente da noite. Normalmente o dia maior que a noite. Então a gente tem que lembrar 2 pontos. Primeiro, o verão do sul, do hemisfério sul, acontece em dezembro. Então, o solstício de dezembro, ele vai marcar o verão no hemisfério sul. E opostamente vai marcar o inverno, que é o Papai Noel, do hemisfério norte. Solstício de verão de dezembro, hemisfério sul. Solstício de inverno, hemisfério norte. Tá? É sempre assim o oposto. O solstício de junho é o oposto. Em junho, São João olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Chuva, chuva e chuva. Solstício de junho, inverno do nosso país, inverno da América do Sul, inverno do hemisfério sul. Já no norte, férias de verão, escolas param, tudo para o verão. Por isso que a gente tem o ano americano escolar diferente do nosso. Eles começam o ano em agosto e terminam em maio. E as férias de verão acontecem ali no meio do ano. Inclusive no hemisfério norte, na Europa, o futebol ele também é marcado dessa forma, né? Ele para no verão e vai ali pelo inverno. Então, de novo, solstício de verão do hemisfério norte, dezembro. O oposto, né? Dezembro, solstício de verão do hemisfério sul, dezembro. O oposto, hemisfério norte, inverno. Solstício de inverno do hemisfério sul, em junho, quando a gente está comendo milho. Obviamente, o oposto, solstício de verão do hemisfério norte, tá? Em junho. Quanto aos equinócios, é só lembrar que no outono você colhe frutos, não é assim? E o outono ele acontece entre o período de verão e o inverno. Então, se o verão do sul é em dezembro, 3 meses depois, em março, vem o período que nós chamamos de equinócio de março, que é o outono, marca como outono, né? O dia igual à noite. O inverno é marcado pelo solstício de junho, no hemisfério sul, tá? Exatamente, somos sul-americanos. Obviamente, o equinócio de setembro, 3 meses depois de junho, né? Julho, agosto, setembro, vai ser a primavera do nosso hemisfério, porque passou o inverno. Depois do inverno vem a primavera. E sempre, se é primavera no sul, é outono no norte. Se é outono no sul, é primavera no norte. Não tem erro. Vamos agora para uma questão disso aí. Uma questão que cantou a pedra nosso amigo Augusto. Analise a figura. A figura não vai dizer muita coisa, minha gente.
O que na verdade vai dizer para vocês é a realidade existente na resposta. Vamos avaliar. O solstício de dezembro marca o início do verão no hemisfério norte. Gente, alguém já viu Papai Noel de sunga? Não. Então, solstício de dezembro é o verão do sul e o inverno do norte. Errada a letra A. Vamos para a letra E. O solstício de junho. Gente, solstício de junho, a gente lembra logo. No sul é São João. São João chove. Então é inverno. Marca o início do verão do hemisfério sul. Errado, letra E também está errada. Vamos para a letra D. Equinócio de março marca o verão. Gente, equinócio não marca o verão. Equinócio é equilibrado, outono ou primavera. Errado. Letra B. Equinócio de dezembro marca o verão. Errado. Equinócio não marca o verão. Quem marca o verão é solstício. Verão, sol. Tá? Solstício. Letra C. Solstício de dezembro marca o verão do hemisfério sul e o início do inverno do hemisfério norte. Nesse momento, o dia do hemisfério sul é o maior do ano. Letra C é a resposta. Viram que é simples? Não é difícil. Dá para aprender. Tá? Espero que tenham conseguido compreender a lógica por trás de solstício e equinócio. Vamos para outra questão? Uma estaca de madeira foi fincada no solo do pátio da escola para observar a sombra projetada pela luz do sol ao longo de um dia. Os alunos notaram que a sombra projetada sobre o solo descrevia um semicírculo, como mostrado na figura. Considerando que O é oeste e L leste, o deslocamento da sombra da estaca ao longo do dia é consequência de letra A. Gente, a observação ter sido feita num dia de verão, dá para saber se era um dia de verão pelo enunciado? Não dá, não tem como ser essa, tá? Letra B, a inclinação do Sol no horizonte, que pode variar com a estação do ano. Gente, a questão nem falou de estação do ano, não dá para saber. Errado. Letra C, o Sol girar em torno da Terra. Absurdo. Letra D, a Terra girar em torno do Sol. Esse experimento aconteceu em um ano, foi? Não, foi em um dia. E a Terra girar em torno do Sol tem a ver com o ano e não com o dia. Letra E, a Terra girar em torno do seu próprio eixo. Vejam como era simples, mas tentou deixar um aspecto difícil essa questão, tá? Vamos agora relembrar algumas coisinhas sobre o corpo humano, né? Os principais sistemas aí do corpo humano. O sistema locomotor, formado pelo esquelético e muscular. Sistema circulatório, formado pelo cardiovascular e linfático. Sistema digestório, formado pelos órgãos digestórios que capturam nutrientes. Sistema respiratório, responsável pela aquisição de oxigênio. Sistema urinário, responsável pela eliminação das excretas. Sistema reprodutor, capaz de produzir descendentes, né? Sistema endócrino regulador, sistema nervoso também é responsável por comandar o corpo. Lembrando que o sistema circulatório, como o próprio nome já diz, é um sistema de transporte. Vamos para algumas questões. O coração costuma bater quando nos exercitamos. Quando estamos em repouso, porém, o coração bate devagar e bombeia em torno de 5 litros de sangue por minuto. Pouquinho. O equivalente a 2 garrafas enormes de refrigerante, né, de Coca-Cola de 2,5 litros. No caso de pessoas acostumadas a realizar exercícios físicos intensos, como maratonistas e atletas em geral, porém, esse órgão é capaz de atingir uma marca 5 vezes maior, 25 litros por minuto. O texto acima foi usado como introdução à realização de uma atividade prática, na qual os alunos registraram características do corpo, como pulsação e tonalidade da cor da pele e a sudorese e a frequência respiratória, em situação de repouso e após uma corrida rápida. Sobre o tema da aula e da atividade descrita, assinale verdadeiro ou falso. Gente, isso é uma típica questão FGV, experimento e descrição de estudo de caso em sala de aula. Vamos avaliar agora o verdadeiro ou falso. Primeiro, o coração bombeia sangue que irá percorrer todo o nosso corpo por meio de vasos. Ok. As artérias que transportam sangue rico em oxigênio, enquanto as veias transportam sangue rico em gás carbônico. Tá certo ou errado isso aí? Para vocês.
Calma, deixa eu ler de novo, que eu preciso de um tempo. Tá. O coração bombeia o sangue, que irá percorrer todo o nosso corpo por meio de vasos. As artérias que transportam sangue rico em oxigênio, enquanto as veias transportam sangue rico em gás carbônico. Nem sempre, né? Oh, Tá certo de lembrou forma da aula de geral. cardiovascular? Muito bem. Isso. Quando o sangue passa pelo coração e vai para o pulmão, ele segue pela artéria pulmonar pobre em oxigênio e rica em gás carbônico, sangue venoso numa artéria. E quando ele volta do pulmão, nas veias pulmonares, ele volta rico em oxigênio, sangue arterial numa veia. Ou seja, o pulmão, a circulação pulmonar, ela é inversa à circulação sistêmica. Muito bem, Felipe. A primeira aí é falsa. A gente já elimina a letra C e letra D. Os atletas possuem maior quantidade de sangue em seu organismo, pois contém o oxigênio necessário para os músculos realizarem o esforço físico. Tem dois erros conceituais nessa afirmativa. Primeiro erro, ninguém possui mais sangue que ninguém porque é atleta, tá? Na verdade, a gente falou de passagem do sangue pelo coração. Quanto mais acelerado o coração, mais sangue vai passar por ele. Não necessariamente nós vamos ter mais sangue, tá? E outra coisa importante, o sangue não contém o oxigênio, tá, gente? O sangue, ele carrega o oxigênio, mas só se o pulmão obter. Então, F também. Ou seja, já achamos a resposta. Letra E, muito bem. A atividade descrita pode ser usada para mostrar a interdependência entre funções vitais de circulação, respiração, digestão e excreção. Muito bem. Outra questão. É sabido que o corpo possui bactérias que fazem parte da flora intestinal natural, né? Principalmente intestinal. Por isso, é comum que a putrefação de um indivíduo morto se inicie pelo intestino e, como consequência, surja um sinal de mancha verde abdominal. Essa mancha representa a evidência de decomposição dos tecidos. Nos indivíduos vivos, o intestino grosso, além de formar as fezes, letra A, absorve água e aminoácidos? Não. Quem absorve aminoácidos é o intestino delgado. Letra B, termina a digestão de lipídios? Não. Quem faz digestão é intestino delgado. Letra C, absorve os aminoácidos? Não. Quem absorve aminoácidos é o intestino delgado. Letra D, termina a digestão? Não. Quem termina a digestão é o intestino delgado. Letra E, absorve água e sais minerais. Relembrando, boca, digestão de carboidratos, estômago, digestão de lipídios e proteínas, né? Intestino, digestão de carboidratos restantes, de lipídios e proteínas, intestino delgado, e intestino grosso, absorção de água e sais minerais. Letra E. O delgado absorve tudo, né? O intestino delgado, ele absorve tanto água, sais Carboidrato, minerais, quanto os nutrientes. Aminoácidos, lipídios, proteínas, no caso que vão estar na forma de aminoácidos, né? Carboidratos, etc. Tá? Na região do pescoço e do tórax situam-se diversos órgãos, como os representados de modo simplificado no esquema a seguir. Tá aí, ó. Com relação aos órgãos representados no esquema, é correto afirmar que 5 representa uma costela? Não. Que órgão é esse do 5? Diafragma. 4 representa a pleura? Não. A pleura é a membrana que recobre o pulmão, uma membrana de tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, tá? Então não é. Tá apontando ali a 4 as costelas. 3 representa um bronquíolo? Não. 3 representa o brônquio, a divisão dos dois brônquios. 2 representa o esôfago? Não, é sistema respiratório. Não é esôfago, é traqueia. Você podia se confundir, mas não se confunda. O esôfago está por trás da traqueia. E 1 representa a laringe, correto. Laringe é a primeira camada ali, a primeira porção que recebe o ar do nosso sistema respiratório. Muito bem, letra A. E, obviamente, entender do corpo humano é entender de saúde, né? A gente vai ter questões relacionadas à saúde, como essa daqui, ó, com casquinha de banana e tudo. Vê.
Em relação a uma atividade realizada nas aulas de biologia, os alunos trouxeram diferentes rótulos de alimentos consumidos por eles ao longo de uma semana. Em grupos, eles fizeram leitura das informações contidas nos rótulos, pesquisaram seus significados e investigaram a função das diversas substâncias, nutrientes, conservantes presentes nesses alimentos. Ao final, realizaram um debate onde alguns aspectos da educação alimentar e nutricional foram abordados, tais como hábitos alimentares e cultura, o padrão de consumo alimentar atual e o grau de processamento dos alimentos consumidos. Com relação à atividade escrita, analise os itens a seguir. A FGV ama questões de verdadeiro ou falso, né? Vamos lá. 1. O termo diet, observado em alguns rótulos, é uma informação nutricional complementar e indica que o alimento apresenta a quantidade de algum nutriente ou de seu valor energético ligeiramente reduzido quando comparado com um alimento convencional. Gente, isso aí é casca de banana, tá? O termo diet, como o próprio nome já diz, ele exemplifica, tá? Ele vai, na verdade, ele vai significar que aquele alimento é restrito a pessoas que têm uma dieta específica. Então, diet marca a ausência de certos nutrientes ou de certas substâncias, tá? Então, diet é, por exemplo, Coca-Cola Diet. Ela não tem açúcar, então ela é voltada para pessoas que têm uma dieta restrita para açúcares, tá? Açúcares. Então, a primeira aí não está certa. Não está certa. Vamos para a próxima. Os rótulos de alimentos transgênicos podem servir de instrumento para estimular os alunos a pesquisar sobre as tecnologias do DNA, bem como analisar e debater aspectos éticos e legais do seu uso. Top! Tá certo, 2. Vamos para 3. A atividade de leitura e compreensão das informações dos rótulos dos alimentos tem como um dos objetivos contribuir para a promoção da saúde e redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. Correto, gente? Diabetes, pressão alta, tudo isso é doença crônica que não se transmite. Então, a letra D é a resposta. Vejam como é legal esse tipo de questão, né? Ainda tem a ideia das vitaminas, né? Nunca mais se esqueçam aí das vitaminas. A, B, C, D, E, K são muito importantes, né? Vitamina A, muito importante e principalmente ligada à cegueira noturna, também chamada de xeroftalmia, tá? Vitamina B, ela tem várias fórmulas, né? Mas basicamente uma das mais importantes é a B1, né? Que a falta dela vai ocasionar problemas ligados ao sistema nervoso, né? O beriberi, que é uma pessoa que fica com certo tipo de demência, né? A B9 e B12 que estão ligadas à questão de anemia. Tem que tomar muito cuidado também com essas duas vitaminas aí, sua carência. A vitamina C, que é antioxidante, tá? E a sua falta vai ocasionar o escorbuto aí. O escorbuto ele é uma doença hemorrágica muito séria que pode causar até morte. Vitamina D é extremamente importante para a questão de formação dos ossos, formação formação dos dentes, né? E a sua ausência pode causar, né, doenças inflamatórias, infecciosas e também pode afetar até a função cognitiva, tá? Vitamina E, extremamente importante para questões oculares, tá? E também vai reduzir aí a chance de você ter um derrame, uma catarata ou mesmo algum problema no sistema nervoso. E vitamina K, a gente vai ter a ideia aí de evitar-se sangramentos, ou seja, ela tem efeito coagulante. Muito bem, Felipe. Felipe está trazendo aqui uma ideia bem legal. Ó. Queda, K-E-D-I-A, vitaminas lipossolúveis. E BC, né, o bombeiro civil, vitaminas hidrossolúveis. Gostei, tá? Gostei da dica. Muito bem. Tu dá essa dica para os teus alunos aí dos vestibulares, né? Então, tem também essa dicasinha aqui que eu achei na internet, achei muito legal. Ó. Vitamina A, cegueira noturna, xeroftalmia. Vitamina C, escorbuto. Tá? Escorbuto. Outra vez eu boto o R no lugar errado. Vitamina E, esterilidade. Ó, pode afetar a questão reprodutiva da pessoa. Vitamina B, beriberi. É uma das principais doenças, tá? Vitamina D, raquidismo. Olha a questão dos ossos. E vitamina K, coagulação. Problemas na coagulação. Vamos para uma questão. Ó.
Evidências científicas mostram que a suplementação com vitamina A em crianças de 6 a 59 meses, imagina, crianças de 6 a 59 anos, todos nós somos crianças, levam a uma redução do risco global de morte em 24% e de mortalidade por diarreia em 28%. No Brasil, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, PNSVA, tem como objetivo reduzir e controlar a hipovitaminose A. A deficiência de vitamina A pode ocasionar, entre outros sintomas, xeroftalmia. Muito bem, Felipe. Letra B, xeroftalmia. Tá? E dessa forma a gente encerra o nosso curso, tá, intensivo para esses concursos que estão vindo. Espero que vocês tenham um bom êxito na prova de Jaboatão. Espero que vocês também possam ter um bom êxito na prova de Caruaru, tá? E nas outras provas, quem estiver assistindo esses vídeos gravados em um momento posterior, que tenha bom êxito nessas provas e saiba que você é capaz e que para vencer você só não pode desistir. Mesmo que você tenha alguma resposta negativa, você não pode desistir, porque a sua desistência de hoje não vai lhe levar à vitória amanhã, tá bom? Então desejo a vocês uma boa prova, um bom concurso e peço para que tenham a consciência de que juntos nós crescemos. Nunca pense que as pessoas são os seus adversários, tá? Essas pessoas, elas não são adversárias. Na verdade, elas são pessoas que estão em busca do mesmo foco que você, que é um concurso. Cada um vai ter sua hora, certo? Cheiro para vocês, gente.